Irmãos, nós ficamos então aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias. Efésios, capítulo 6. Confesso aos irmãos que este é um texto da palavra de Deus que eu nunca tinha preparado nada sobre ele. Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus, né? E é tão importante para nós, principalmente nos dias de hoje, do que nós temos vivido e daquilo que a gente vai começar a viver de uma maneira mais intensa, creio eu, né? Efésios 6, a partir do 10, diz assim, né? Fala da armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica para por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Deus, nós também queremos a tua misericórdia nesta noite, porque lemos a tua palavra e queremos por ela ser instruído. Que o Senhor me ajude, ó Deus, a transmitir a tua palavra. Ajude aos irmãos, ó Deus, a ouvirem, a entenderem e a guardarem seus corações. Porque é algo, ó Deus, que nós precisamos muito no nosso dia a dia. Estarmos revestidos do teu poder, da tua armadura. Nos ajude, ó Deus, com a tua misericórdia e com o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem aqui não tem lutas, né? Opa, quase vai mais uma, né? Já foram duas, né? Deixar ela mais longe um pouquinho, né? Quem de nós aqui, irmãos, nunca enfrentou lutas na vida espiritual? Né? Nós enfrentamos lutas na nossa vida espiritual. Se nós não enfrentamos, irmão, eu acho que nós precisamos começar a repensar a nossa fé, o nosso evangelho, né? Porque Jesus enfrentou, os apóstolos, os discípulos, todos enfrentaram. Quando a gente olha o livro de Atos, a gente vai ver quantas lutas esse povo enfrentou, esses nossos irmãos lá do passado. Na história da igreja, a gente vai ver como cristãos morreram, né, de maneira terrível, de maneira assustadora, mas não negaram a sua fé em Cristo Jesus. O texto aqui, irmãos, nos diz que nós precisamos estar preparados para esse momento. E isso não é de vez em quando, é em todos os instantes. A partir do momento que nós nos convertemos, irmãos, começa a existir uma batalha que nós não enxergamos. Como o texto diz, está nas regiões celestes. Eu imagino que se Deus nos desse a oportunidade de poder, um minuto, olhar o que está acontecendo acima de nós, a luta, né, a luta que existe ali, a gente ficaria assustado. Eu imagino.
Porque é uma luta muito grande, irmãos, entre, como diz o texto aqui, né? Entre aqueles dos quais a luta existe. Eu não luto contra a Raquel, contra a minha esposa, contra a sapatera. A nossa luta não é essa, não é contra os nossos irmãos, não é contra pessoas. Nossa luta é espiritual. Né? E o texto começa dizendo que nós precisamos, irmãos, estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Né? Na força do poder de Deus. A mesma palavra que ele usa aqui é a mesma palavra que ele usa lá no capítulo 1, versículo 19, quando ele usa para descrever o poder de ressuscitar a Jesus. Os irmãos podem conferir, capítulo 1, versículo 19 de Efésios. Vai ver lá que a mesma frase que é usada aqui é a mesma usada lá, quando fala da ressurreição de Jesus. Então, o poder que nós temos para nos proteger, para nos ajudar nessa luta, é o poder de Deus. E é nele que nós precisamos estar fortalecidos. Não é no poder do homem, irmãos. Nós não temos poder nenhum para enfrentar as lutas espirituais. Ela vem de Deus. É Deus quem nos dá, é Ele quem nos reveste desse poder, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos socorre, e é nele que nós precisamos buscar. Nós precisamos correr atrás, nós precisamos suplicar a Deus para que realmente derrame o seu poder sobre nós. Da mesma maneira que Ele derramou o poder em todos aqueles que na Bíblia estão registrados na palavra de Deus, que se converteram e que caminharam nos caminhos dele. Ou vocês acham que o que Moisés fez foi na força e no poder de Moisés? Não foi. Foi Deus que estava ali à frente. O que os discípulos fizeram não foi no poder deles, irmãos. Tanto que quando Jesus, né, nós vimos hoje de manhã, quando Jesus foi aos céus, disse para ele, olha, ide e pregai. Eu tenho poder e autoridade, todo o poder e autoridade foi me dado. Vão e preguem, e eu estarei com vocês. Então, nos dá essa garantia de que Jesus, o poder de Deus através de Jesus, está conosco. E aqui nessa luta que nós temos, é assim também. Jesus está conosco, nos fortalecendo, nos dando as condições para as lutas que nós vamos enfrentar. Né? Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É isso que nós precisamos, irmãos. O diabo, como nós já dissemos, ele é doidinho, irmãos, para nos fazer derrubar. Tudo que o diabo vive armando para nós é para nos fazer cair. Para nos fazer, irmãos, desistir dessa caminhada. É tentar nos tirar do caminho de Deus, é tentar nos afastar de Deus, é tentar nos tirar da presença de Deus. Ele vai fazer um monte de coisa, ele vai fazer marido brigar com a mulher, pai brigar com os filhos brigarem com os pais, irmãos. Ele vai trazer guerras, dificuldades, divisões no meio daqueles que servem a Deus. É isso que ele tenta, é isso que ele quer fazer. É isso que o diabo sabe fazer, irmãos. O diabo é algo que é alguém que vive para fazer esse tipo de coisa. Ele não sabe fazer outra coisa, ele não sabe fazer o bem. Ele não sabe fazer coisas boas, ele não sabe fazer algo de valor, ele não sabe fazer algo de grande importância para a vida do cristão. Pelo contrário, tudo que o diabo quer e deseja fazer é destruir as nossas vidas. Enquanto aqueles que estão perdidos lá estão debaixo, né, das asas de Satanás, ele está tranquilo, está ali, mas quando sai de baixo, quando se converte, vem para a vida com Deus, ele fica furioso, né, porque ele está perdendo almas e ele não quer. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, revestidos dessa armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas que o diabo vai trazer para as nossas vidas, né? E ele continua dizendo aqui, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, né? Do mal.
nas regiões celestes. Então, essa é a nossa luta. É luta minha, é sua. É de todo aquele que conhece a Deus, que se converteu, entregou sua vida e foi resgatado por Jesus Cristo do mundo mau. A partir de agora, irmãos, nós não fazemos mais parte desse mundo. A partir de agora, nós fazemos parte de um novo mundo, de uma nova vida. Somos novas criaturas. E a partir de agora, então, começa aquela luta, né? Que a gente conhece muito bem. A luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. É a carne, né, querendo voltar a fazer as coisas antigas, praticar as coisas das quais nós deixamos de fazer. E o espírito lutando para que a gente não pratique, mas que a gente pratique as coisas que agora fazem parte de uma nova criatura. As obras da carne deixam de existir em nossa vida e passa a fazer parte o fruto do Espírito em cada um de nós. Essa é a grande luta que nós temos, né? E nós somos a todo momento atacados por esses aqui, principados, potestades, dominadores do mundo, deste mundo tenebroso, né? Que são as forças espirituais do mal. Não tenha dúvida, meu irmão. Não tenha dúvida, porque se Deus permitiu ou registrou na sua palavra, é para nós ficarmos atentos, que nós vamos ser tentados. E aí ele dá então as armas que nós temos para lutar essa luta, né? O primeiro que ele coloca aí é o cinto da verdade, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais mais uma vez resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, né? O que é a verdade para nós, irmãos? A verdade para nós nada mais é do que Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele tem a verdade. E ele proclama a verdade. Para que nós, firmados na verdade, né, essa verdade seja bênção na nossa vida. E então a verdade é estarmos na palavra de Deus, irmãos. A verdade está aqui. É aqui que nós buscamos fortalecer, irmãos, né? O cinto aqui, né, na figura que está sendo colocado de armadura, os soldados romanos, eles usavam o cinto como uma proteção aqui na cintura, um cinto forte de couro, né, que tinha proteção, mas era um lugar de guardar as armas, de guardar a espada, que dava força, ajudava ele na batalha. Então, para nós, irmãos, a palavra de Deus também é ela que nos sustenta. Ela é a verdade para as nossas vidas. Por isso que a gente diz sempre, irmãos, o cristão precisa ter apego à Bíblia, precisa ter apego à palavra de Deus, precisa ter apego a gastar tempo, irmãos, lendo, estudando, meditando na palavra de Deus, porque ela é a verdade que nos liberta, ela é a verdade que nos faz crescer no conhecimento de Deus, nos faz termos forças para enfrentar as dificuldades da vida, as lutas que nós vamos passar, porque o diabo, ele é o quê? O pai da mentira. Tudo que ele faz, irmãos, é mentira. O que ele usou com Eva lá para Eva cair? Ele gerou uma ponto de interrogação. Mentiu para ela. E o ponto de interrogação na cabeça de Eva levou ela a pecar. Então o diabo faz isso, mas se nós conhecermos a verdade, e ela for realmente aquilo que nos cinge, esteja nos protegendo, nós não vamos cair nas ciladas do diabo. Nós vamos estar protegidos pela palavra de Deus em nossas vidas. A segunda arma de defesa que nós temos aí é a couraça da justiça, né? Quem é a justiça de Deus para as nossas vidas? É Jesus, né? Ele é a justiça de Deus, é Ele que veio a este mundo, é Ele que morreu pelos nossos pecados para nos salvar lá na cruz.
É Ele, irmãos, que nós precisamos buscar cada dia. É nele que nós fizemos agora há pouco que o momento de confissão de pecados. É nele que nós nos arrependemos dos nossos pecados. É em Cristo Jesus que nós buscamos forças para vencer a luta contra o pecado. Porque o diabo quer nos fazer pecar, quer nos fazer errar. Não sei se você já passou por isso, irmãos. O diabo ele é aquele que sugestiona, né? Ele fala, ó, faça isso, né? Foi isso que ele fez com Eva, não foi? Não é bem assim, né? Às vezes ele fala, nos sugestiona a fazer alguma coisa que nós sabemos que é pecado, mas nós acabamos cometendo. E aí depois ele mesmo faz o que? Nos acusa do pecado que nós fizemos. Mas se nós, mesmo depois de pecarmos, buscarmos o arrependimento e buscarmos o perdão de Deus, que é a justiça, buscarmos o perdão em Jesus, que é a justiça de Deus para nós, nós seremos perdoados, irmãos, e o diabo não terá mais do que nos condenar, porque ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então a couraça da justiça, eu já vi várias colocações sobre essa questão da couraça da justiça, mas eu gosto muito mais dessa, irmãos, que nos fala que Jesus Cristo é quem perdoa os nossos pecados. Porque se nós vivermos uma vida de pecado, nós já somos derrotados. Nós já estamos derrotados. E o diabo está vencendo a luta contra nós. Então precisamos buscar o perdão dos nossos pecados. Depois ele diz aí, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Né? Irmãos, quando outra figura aqui, né, do soldado, o soldado romano também usava uma bota muito forte, uma bota que ajudava no equilíbrio, ajudava a não tropeçar, ajudava a não se ferir. Então, a ideia, irmãos, é que nós também possamos ter essa condição de usarmos o evangelho da paz, né? Mesmo que o evangelho da paz, muitas vezes nós encontramos, né? E achamos que como você vai ter paz numa guerra? Mas a nossa paz, ela é encontrada no próprio Jesus Cristo, né? No próprio Senhor Jesus. Quando ele, olha, se nós olharmos aqui no capítulo 2, né? Os versículos 14, 15 e 17, ele diz aqui, falando de Jesus Cristo, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E o 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros, para os que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. O evangelho da paz, mesmo no meio de guerra, numa luta como nós vivemos, irmãos, é o evangelho. Ele é que nós temos que usar para trazer a paz. É o evangelho de Jesus que produz a paz. E essa paz é uma paz verdadeira. Não é uma paz como qualquer outra, mas é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que o mundo não conhece, é a paz que muitas vezes nem nós conhecemos, porque não buscamos essa paz. Porque não buscamos a paz em Cristo Jesus. Tentamos buscar a paz por nós mesmos. Quantas vezes, irmãos, nós não corremos para tentar solucionar os nossos problemas e esquecemos de buscar em Cristo? Tentamos buscar a paz para as nossas vidas, correndo atrás daquilo que nós achamos que vai trazer a paz. Quando a paz está no Evangelho. E nós, às vezes, esquecemos de pregar essa paz. Essa é uma das armas que nós temos, irmãos. Né? A paz. Então, conheça o Evangelho. Procure ser um promotor da paz. Leve a paz. Produza, faça a paz. Né? A Bíblia diz que nós devemos, né, buscar a paz com todos os homens, em todas as situações, e não a guerra.
mesmo que estejamos vivendo em guerra, uma guerra espiritual. O diabo não sabe o que é paz. O diabo só quer guerrear, né? E só quer fazer coisa ruim. Depois da paz, vem aí embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Escudo nós já vimos, né? Você sabe, né? Que o escudo é aquele que o soldado leva na frente, né? E estava vendo que o escudo que o soldado romano usava, ele era feito de madeira e pele de carneiro, pele de animal, né? E quando eles iam para a guerra, eles molhavam esse escudo, para que todas as vezes que aquelas lanças, né, que vinham, e às vezes as lanças vinham com fogo, ao cair ali aquele escudo, a lança pudesse ser apagada. A gente, quem está assistindo aí aquele seriado lá da Reis, né, às vezes é muito isso, né? Aqueles são lançadas as flechas com fogo na ponta. E o escudo ali, a ideia é essa, irmãos, né? De que não tenha dúvidas, o diabo lança dardos inflamados contra a sua vida. O diabo, irmãos, realmente quer destruir as nossas vidas e nós precisamos estar protegidos por isso. Então nós precisamos buscar a nossa proteção. No quê? Como diz aí, no escudo da fé. Nós precisamos ter fé. Fé em Cristo Jesus. Buscar, irmãos, fazer com que a nossa fé cresça cada dia. Fazer com que a nossa fé possa realmente ser suficiente para que os dardos inflamados do diabo, ao ser lançados contra nós, possam ser quebrados, destruídos e apagados. Como anda a sua fé em Cristo Jesus, irmãos? Como anda a sua esperança no Senhor Salvador Jesus? É ela que nos sustenta em todas essas situações que nós vivemos aqui. Não fique pensando, irmãos, o diabo não vai me atacar, o diabo não vai fazer nada. Vai sim. Contra você, contra a sua família, contra o seu emprego, contra o seu trabalho. O diabo quer destruir você, a sua vida, a sua família. Por isso nós somos chamados a vestirmos a armadura de Deus, né? Depois do escudo da fé, ele diz: tomai também o capacete da salvação, né? Capacete faz o que, irmãos? Ele protege a cabeça, né? Sei quem já foi lá no soldado, eles usavam aquele capacete até como uma maneira de proteger de pancadas, né? Mas quem já foi motoqueiro aqui? Eu sei que o Emerson ainda é, né? Quem que foi motoqueiro? Quem que já foi? Ah, eu também já fui, irmão. Já tive minha fase de... Nunca fui malucão, né? De ficar correndo, tirando corrida, racha aí não. Mas gostava de andar de moto, né? E eu lembro que na minha época, em mocidade, não era obrigatório usar o capacete. Então a gente usava, ia para Ribeirão Preto lá e às vezes pegava uma chuva na volta, aquilo parecia umas pedradas, né? Que estava sendo dada na cabeça da gente. Aí você tinha que parar e pôr o capacete. O capacete é a nossa proteção, né? O capacete é algo que realmente vem para proteger a nossa mente. E da mesma forma, irmãos, eu imagino que o que ele está querendo nos ensinar aqui, irmãos, que nós precisamos proteger a nossa mente das coisas ruins. Nós precisamos proteger a nossa mente daquilo que não presta, daquelas coisas das quais nós temos sido bombardeados todos os dias, que realmente são ofensivas e são prejudiciais a nós. É o que, pastor, que pode... Uai, irmãos, quantas novelas nós vimos por aí que são aberrações, e hoje cada dia está piorando. Cada dia as coisas estão ficando mais terríveis. Às vezes a gente assiste uma novela e a gente fica torcendo para que o adultério dê certo.
Porque eles fazem de uma maneira tão bem esquematizada, né, que põe a mulher do cara lá, o esposo da mulher é um canalha, uma pessoa muito ruim. E aí a amante é aquela pessoa boa, né? Tudo, e a gente fica torcendo para que o adultério dê certo. A prostituição. Quem assiste aí é BBB que chama lá, né? Big Brother, né? Aquele negócio. Aquele negócio passa na Record agora, né? Não é a Fazenda, não. É um outro, né? Irmãos, tudo isso é prejudicial, principalmente quando você assiste isso com seus filhos. Crianças que estão assistindo e estão vendo aí, né, as suas mentes estão sendo bombardeadas com porcaria, com lixo. E nós estamos dando valor a isso, e é por isso que hoje a igreja está tendo dificuldade de pregar um evangelho que fala do pecado, porque muitas vezes dentro da igreja nós estamos querendo proteger as pessoas que nós conhecemos e que estão vivendo em pecado. Quando nós somos chamados, irmãos, a pregar o evangelho para que essas pessoas sejam libertas dos seus pecados e não vivam em pecado. Proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos das coisas ruins, proteja, irmãos, a sua cabeça. Mais uma vez nós voltamos à palavra de Deus. Encha a sua mente da palavra de Deus. Cante hinos, cante louvores. Tem muitas músicas por aí, irmãos, cristãs, que são um lixo. E nós não deveríamos escutar. Que só elogia o homem, né? Só dá o lustro no ego do homem. E fala muito pouco da glória, da majestade de Cristo, de Deus. Tem tantas músicas boas, né? Hoje nós cantamos música aqui. Músicas antigas. Eu tenho visto muito, acho que é o Projeto Solo e uns outros grupos, pegando músicas antigas e dando uma roupagem nova, né? Colocando instrumentos, umas coisas lá que, né? Ficam lindas. Eu não quero dizer que o que é novo não presta. Nós cantamos músicas atuais aqui, e que são lindas, são bíblicas. Mas nós precisamos usar critérios para que nós nos sejamos, irmãos, através do louvor, através da música, pregando coisas que não são bíblicas. E ouvir e ser crítico também naquilo que o pastor está pregando, naquilo que o presbítero vai pregar, para que nós também não corramos o erro de ensinar coisas erradas, das quais nós não estamos livres de ensinar. Mas para isso nós precisamos conhecer. E tudo, irmãos, o que nós ouvirmos, vermos, assistirmos, como cristão, nós precisamos passar por esse filtro. Filtro da palavra de Deus. Não é o meu filtro, não é o que eu quero, o que eu penso, o que eu entendo, é o que a palavra de Deus nos diz. Quando a gente faz isso, muita coisa errada acaba passando por ela, né? Então, e o último aqui, até agora nós vimos armas de defesa. E tem uma arma de ataque, né? E ele diz aí para nós que nós precisamos então ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem acompanhada de oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito. A palavra de Deus é a nossa grande arma. Se nós formos resumir aqui a armadura de Deus, a gente pode ver que todas essas armas de defesa e a arma de ataque, elas estão na Bíblia, no envolvimento com Deus, no relacionamento com Deus, no conhecimento da palavra de Deus, conhecendo Jesus. Por quê, irmãos? Porque sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a sua palavra, nós não podemos vencer nada. Nada. Pelo contrário, se nós não tivermos conhecimento da palavra, nós não tivermos vida de oração, se nós não tivermos Jesus dentro de nós, se o Espírito Santo não estiver atuando em nossas vidas, essas armas não vão funcionar. Nós precisamos
nos envolvermos com Jesus, nos envolvermos com a sua palavra. Se você não tem vida de oração, se você não tem vida de leitura da palavra de Deus, comece a ter, irmãos, para que você possa vencer as armadilhas, as ciladas, os dardos inflamados, a investida que o diabo faz na sua vida, ou vai fazer e vai fazer cada vez pior. Vai fazer na vida da igreja de Cristo, que somos nós. E já tem feito, irmãos. E já tem feito. Nós precisamos urgentemente nos voltarmos a praticar as boas obras, a boa obra de anunciarmos o Evangelho em Cristo Jesus. Mas nós precisamos conhecer. E Paulo finaliza, né? Ele finaliza dizendo aí, e também para mim, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Nós também precisamos pedir a Deus que nos dê a palavra de intrepidez, para fazermos conhecido o Evangelho de Jesus àqueles que estão perdidos. Paulo pediu oração à igreja por ele, mas Paulo ensinou à igreja como fazer isso. E Paulo, melhor do que nós, irmãos, porque viveu muito mais do que nós, sofreu muito mais do que nós temos sofrido para pregar o Evangelho. Tanto Paulo como os discípulos foram apedrejados, sofreram perseguição, foram presos por pregar o Evangelho. Será, irmãos, que nós estamos preparados para viver o Evangelho assim? Nós temos a oportunidade em nosso país de viver esse Evangelho. Mas não tenha dúvida, quando a igreja resolver sair das paredes, quando a igreja resolver avançar no mundo, para tirar almas lá do reduto de Satanás, você pode ter certeza, irmão, ele vai ficar furioso. E ele vai lançar dardos contra a igreja de Jesus. Mas enquanto a igreja estiver, né, braços cruzados, o diabo não vai mexer. Porque a igreja não está incomodando ele. A igreja não está tirando ninguém. A igreja não está, né, levando trabalho para o diabo. Ele vai ficar tranquilo. Mas a hora que a igreja, eu falo eu e você. Quando nós nos levantarmos e investirmos na salvação de almas, pode ter certeza que nós vamos precisar de usar essa armadura aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nós sejamos fortalecidos no poder de Cristo Jesus. Amém?